Bom dia a todos. O meu nome é Tatiane Moretti. Eu sou gerente de assuntos técnicos da área de avaliação e comunicação de perigo da Intertox. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos por estar presente em mais um webinar da Intertox. Para quem ainda não conhece a Intertox, nós somos uma empresa de segurança, que presta consultoria em segurança química, com foco na gestão segura de produtos químicos. O nosso assunto de hoje é a aplicação do GHS para fertilizantes. O nosso intuito hoje não é descrever os critérios de classificação do GHS e classificar os fertilizantes, é simplesmente contextualizar os fertilizantes e concluir a aplicação ou não do GHS para esse tipo de segmento. A nossa apresentação terá duração aproximada de 40 minutos. No final, nós teremos um espaço para 10 minutinhos com umas perguntas e respostas. O nosso conteúdo programático, nós dividimos em 4 partes, em 4 itens, tá? Primeiramente, nós vamos contextualizar os produtos químicos. Depois, nós vamos contextualizar os fertilizantes. Vamos falar um pouco sobre as legislações nacionais de produtos químicos e de fertilizantes. E, posteriormente, vamos falar sobre a aplicabilidade do GHS no segmento. Primeiramente, para contextualizar os produtos químicos, nós trouxemos aqui uma definição. A definição diretamente do Purple Book, tá? Diretamente do GHS. Nós temos como produto químico a definição de substância ou mistura. Então, um produto químico ele pode ser uma substância ou uma mistura. Como definição de substância, nós temos, segundo o GHS, um elemento químico e seus compostos no estado natural ou obtidos por qualquer processo de produção, ou seja, qualquer composto químico, qualquer produto químico. Já para misturas, nós temos a seguinte definição: é uma mistura ou uma solução composta por 2 ou mais substâncias que reagem entre si, ou seja, um conjunto, uma mistura de qualquer elemento químico, de qualquer composto químico. Para contextualizar a definição de fertilizantes, também trouxemos aqui a definição do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o órgão que regulamenta o segmento de fertilizantes. Então, vamos lá. O que são os fertilizantes segundo o próprio MAPA? Fertilizantes são substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes vegetais. Então, se nós pegarmos a definição de produto químico, que é qualquer substância, qualquer elemento químico natural ou resultante de um processo, nós conseguimos encaixar aqui também na definição de fertilizantes, porque são substâncias minerais orgânicas, naturais ou sintéticas. Então, também enquadramos aqui como um produto químico. Assim como os produtos químicos, nós também temos algumas definições a respeito de substâncias ou misturas. Nós conseguimos destacar os fertilizantes nessas categorias, tá? Essas definições também são trazidas pelo MAPA, tá? São os critérios de classificação, entre outros critérios que o MAPA traz, como o tipo de fertilizante. Nós temos também em relação à composição, Então, nós temos os fertilizantes ditos simples, que são compostos por um composto químico apenas, tá? Então, seria a nossa substância, e temos também os compostos químicos mistos, que é uma mistura física de 2 ou mais compostos químicos, também uma mistura, que a gente já definiu ali com os produtos químicos.
E aqui os complexos ou compostos, que aí são resultantes também de 2 ou mais compostos químicos, mas aqui através de uma reação química, processo físico, químico, físico-químico, bioquímico, natural ou controlado. Então, a gente consegue ter a mesma distinção entre substâncias e misturas também para fertilizantes. E por fim, então, a nossa pergunta, né? Fertilizantes são produtos químicos? A nossa resposta é sim, de acordo com as definições que nós acabamos de ver, as definições oriundas do GHS e das legislações brasileiras, nós conseguimos enquadrar, definir que os fertilizantes são considerados produtos químicos e, portanto, estão sujeitas às legislações pertinentes aos produtos químicos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as legislações nacionais. Vamos falar as legislações nacionais aplicadas a produtos químicos e o que a gente tem hoje em relação a fertilizantes, todas no contexto de classificação e comunicação de perigo. Tá? As informações de registro, algumas outras informações específicas para fertilizantes, não são o foco da nossa apresentação hoje. No Brasil, nós temos o decreto 2657 de 98, que promulga a Convenção 170 da OIT, tá? Que traz algumas informações importantes no contexto de classificação e comunicação de perigo e decretam algumas informações que devem ser seguidas pela legislação brasileira. Eu separei aqui alguns artigos que falam justamente desses pontos, né? Nós temos o artigo 6, que fala especificamente sobre a classificação de produtos químicos. Então, vamos lá, o que ele traz? Ele diz que a autoridade competente, ou os organismos aprovados ou reconhecidos pela autoridade competente, deverão estabelecer sistemas e critérios específicos apropriados para classificar todos os produtos químicos em função do grau de risco físico e para a saúde que os mesmos oferecem. Ou seja, os produtos químicos, eles têm que ser classificados de acordo com os seus perigos, de acordo com um sistema e critérios específicos. Nós temos também o artigo 7 do mesmo decreto, que fala especificamente sobre a rotulagem e marcação. O que ele traz esse artigo? Que todos os produtos químicos deverão portar uma marca que permita a sua identificação e que os produtos químicos perigosos deverão portar ainda uma etiqueta que traga facilmente compreensível para os trabalhadores, que facilite informações essenciais sobre a sua classificação e os perigos que oferecem. Ou seja, todos os produtos químicos precisam ter uma identificação e os produtos químicos perigosos devem portar uma marca, né, uma identificação, uma rotulagem com a classificação e os perigos que a gente já, que foi estipulado aqui no artigo 6. E por fim, nós temos o artigo 8, que fala especificamente da ficha com dados de segurança, que é a nossa conhecida FISPIC, que diz que todos os empregadores que utilizem os produtos químicos deverão receber as fichas com dados de segurança que contenham informações essenciais detalhadas sobre a identificação, seu fornecedor, a sua classificação e a sua periculosidade. Ou seja, todos os produtos químicos deverão ter uma ficha com dados de segurança, uma FISPIC. O decreto é aplicado através da portaria 229, que alterou uma NR, a NR 26 do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E incorporou algumas informações importantes e definiu algumas informações, né? Acrescentou algumas informações que
foram decretadas, que já foram estipuladas no decreto que a gente estava vendo agora. A NR26, também separei aqui alguns itens que são importantes aqui nesse contexto, tá? Nós temos aqui o item 26.2.1, que estabelece que o produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos da Organização das Nações Unidas. Então, aqui, aquele nosso artigo 6, que definia que os produtos teriam que ser classificados de acordo com um sistema de classificação, aqui a gente tem o sistema de classificação que deve ser adotado, que é exatamente o GHS, tá? Então, aqui está falando que todos os produtos químicos que foram utilizados no local de trabalho devem ser classificados e os critérios estabelecidos são os critérios estabelecidos pelo GHS. Ainda em complemento, a NR26 traz o seguinte item, informando que os aspectos relativos à classificação devem atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. A nossa norma técnica oficial vigente é a ABNT A14725, a parte 2, que traz os sistemas de classificação de perigo. Só para contextualizar, a nossa ABNT A14725, ela é dividida em 4 partes, tá? Cada parte vai trazer uma informação específica a respeito da classificação e comunicação de perigo. A parte 2, especificamente, traz todos os critérios de classificação descritos no GHS. Aqui, um outro item ainda da NR26, tá? Falando sobre rotulagem preventiva. Então, o que traz esse item? Falando que a rotulagem preventiva do produto químico, classificado como perigoso à segurança e saúde dos trabalhadores, devem utilizar procedimentos definidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, o GHS, da Organização das Nações Unidas. O que significa isso? Novamente, voltando lá ao nosso decreto, o artigo 7 do nosso decreto 2657, que determinava que os produtos químicos classificados como perigosos deveriam ter um sistema de classificação, né, trazer esses perigos para essa rotulagem. Aqui, a NR define qual que é o sistema de classificação que deve ser seguido, que é o sistema GHS. Ainda, ela complementa trazendo alguns elementos, tá? Que são os elementos do GHS que devem constar no rótulo, né? Então, ela traz aqui o que deve conter nos rótulos nessa rotulagem preventiva. Então, nós temos a identificação e a composição do produto químico, nós temos os pictogramas de perigo, as palavras de advertência, frases de perigo e frases de precaução, e também informações suplementares. Então, nós temos todos esses itens, tá? Que devem constar na rotulagem preventiva, de acordo com os critérios de classificação estabelecidos pelo GHS. Também traz essa questão da rotulagem, ela também complementa falando que a rotulagem preventiva deve atender o que está disposto na norma técnica oficial vigente. A nossa norma técnica continua sendo a 14725, só que para rotulagem nós utilizamos a parte 3, tá? Que traz todos esses critérios e essas definições, né? Essas informações para que seja realizada essa rotulagem preventiva. Mais um item da NR26, também fazendo o link lá com o nosso decreto, com o artigo 8, que falava que todo trabalhador tinha que ter disponível, né, que tinha que ter acesso às informações, a uma ficha com dados de segurança,
com as informações dos perigos dos produtos que ele manuseia. Nesse caso, nós também, na NR26, ela traz, né, que o formato e o conteúdo da ficha com dados de segurança do produto químico deve estabelecer o seguido, né, o estabelecido pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, o GHS. Então, novamente, né, a gente faz o link com o GHS e significa o quê? Que a nossa ficha com dados de segurança tem que estar disponível para todo trabalhador que manuseie o produto químico e tem que estar de acordo com o descrito no GHS, tá? Também, assim como nos outros itens, os aspectos relativos a essa ficha, né, a nossa FISPIC, devem atender o disposto à norma técnica oficial vigente. Que, nesse caso, também é a ABNT 14725, só que a parte 4 que traz informações sobre a ficha de informações de segurança de produtos químicos, a nossa FISPIC. Bom, a gente comentou aqui bastante sobre os produtos perigosos, né? E como ficam os produtos não classificados como perigosos? A ANR também traz essa informação, tá? Eles não estão descartados, não estão excluídos dessas exigências, tá? E ela traz as informações, o que deve conter para esses produtos. Então, nós temos aqui um item que fala que os produtos químicos não classificados como perigosos à segurança e à saúde dos trabalhadores conforme o GHS devem dispor de uma rotulagem preventiva, simplificada, que contenha, no mínimo, a indicação do nome, a informação de que se trata de um produto não classificado como perigoso e recomendações de precaução. Então, para produtos não classificados como perigosos, né, nós também temos uma rotulagem preventiva, só que ela é simplificada, ela vai ter menos elementos do que para os produtos perigosos, classificados como perigosos, tá? Então, vai ter algumas informações mínimas e a informação de que esse produto não é classificado como perigoso para o GHS, tá? E em relação à elaboração de FISPIC, tá? Então, o disposto no item 26.2.3, que é o de elaboração de FISPIC, também se aplica a produto químico não classificado como perigoso, mas cujos os usos previstos ou recomendados derem origem a riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O que a gente tem aqui? Que os produtos não classificados como perigosos também devem portar uma ficha, né, com dados de segurança, uma FISPIC, quando se o uso previsto ou recomendado der origem a um risco, possa causar um risco, provocar um risco à saúde e à segurança dos trabalhadores, tá? E, por fim, nós temos que os trabalhadores, tá? Um outro item da NR26, nós temos que os trabalhadores devem receber um treinamento, tá? Para compreender essa rotulagem preventiva, no qual a gente já discorreu aqui, e a ficha com dados de segurança de produtos químicos, tá? E devem compreender sobre os perigos, os riscos, medidas preventivas para o uso seguro, procedimentos para atuação em situações de emergência com os produtos químicos que eles manuseiam, tá? Então, aqui o item traz que todo esse sistema, né, o colaborador tem que receber um treinamento sobre todo esse sistema, ele tem que compreender, né, esses elementos que o sistema, o GHS traz, tá? Compreender a rotulagem, compreender a ficha com dados de segurança, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre algumas legislações de fertilizantes, tá? Nós temos alguns decretos, legislações acerca de registros, de informações específicas sobre fertilizantes, né?
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, é o órgão regulamentador, né, o órgão que regulamenta esse segmento, tá? Então, ele traz essas informações. A gente sabe que tem bastante instrução para cumprir, bastante requisito para cumprir, em quesito rotulagem, propaganda, né? Mas em relação à comunicação de perigo, né? Classificação de perigo, a gente não tem muita informação, tá? Nós trouxemos aqui algumas instruções normativas, tá? A primeira é a Instrução Normativa 53, de 2013. Ela traz instruções sobre fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores, substratos para plantas e materiais secundários. Então, para todos o segmento de fertilizantes. Ela traz um artigo aqui, o artigo 12, dizendo que a embalagem e a rotulagem dos produtos comercializados no Brasil, além de atender o disposto no regulamento, né, da Lei 6.894 de 1980, que é específica para fertilizantes, e nas legislações complementares, porque elas vão se atualizando, né, com o tempo, devem conter as informações corretas, claras e precisas, entre outras, né, sobre suas características, qualidades, indicação, recomendação de uso, quantidade, garantia, origem e, quando for o caso, composição, culturas a que se destinam, dosagem, cuidados, restrições, precauções, contraindicações, incompatibilidade e riscos que apresentam à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Então, o que a gente tem aqui? Né? Um artigo de uma instrução normativa de fertilizantes que traz todas as regras que devem conter na embalagem e na rotulagem, trazendo aqui bem claro que a embalagem e a rotulagem dos produtos químicos comercializados no Brasil devem, entre algumas exigências, né, algumas informações, portar as informações sobre os riscos que apresentam à saúde humana e ao meio ambiente, tá? Continuando, nós temos aqui a Instrução Normativa 39. Essa instrução é especificamente para os fertilizantes minerais, tá? Nós falamos de uma instrução que trata de todos os fertilizantes. Aqui ela é específica, mas ela nos traz de uma maneira diferente a mesma informação. Então, aqui nós temos o artigo 19, que diz que quando o produto ou o material apresentar um risco proeminente à saúde humana, animal e ao meio ambiente, o estabelecimento fica obrigado a informar na embalagem e no rótulo, tá? Então, também, da mesma maneira que na outra instrução normativa, o MAPA também solicita que essas informações estejam presentes, as informações quanto às classificações de perigo, né, à saúde humana, animal e meio ambiente, estejam descritas na embalagem e no rótulo, tá? E mais uma instrução normativa, também do MAPA, tá? É a número 25, essa é específica para fertilizantes orgânicos, traz um parágrafo também discorrendo sobre as informações de perigo, né? Dizendo que quando o produto químico em condições normais de uso representar algum risco à saúde humana ou ao ambiente, o rótulo deve trazer informações sobre precauções de uso e armazenagem com as advertências e os cuidados necessários. Ou seja, quando tiver algum risco à saúde humana ou ao ambiente, o rótulo deve trazer essas informações, incluindo as suas advertências. Tá? Bom, agora nós vamos para a parte da aplicabilidade, né, do GHS para fertilizantes. Nós já contextualizamos o que é um produto químico, o que é o fertilizante, quais são as legislações de produtos químicos, quais são as legislações que existem sobre fertilizantes também. E agora nós vamos verificar, então,
na prática, qual que é a aplicabilidade, se o GHS realmente se aplica aos produtos fertilizantes. Primeiro, eu trouxe aqui um conceito, porque a gente fala muito de classificação, né? A legislação falou muito nos artigos, nas NRs, fala muito sobre a classificação. Então, eu trouxe esse conceito antes de falar um pouco sobre o GHS propriamente dito, para a gente contextualizar o que é essa classificação, tá? Essa é uma definição de dicionário, tá? Que, resumidamente, é o ato de classificar, né? De enquadrar em classes ou em grupos respectivos, segundo um sistema ou método, tá? Então, classificar, né, enquadrar o que for que esteja sendo classificado, que no nosso caso são os fertilizantes, em classes ou em grupos respectivos, segundo um sistema ou método de classificação, tá? Sistemas de classificação de perigos de produto químico, né? Qual que é a importância desses sistemas, tá? A importância é que ele estabelece os critérios e os procedimentos para realizar essas classificações, né? Então, para classificar as substâncias ou as misturas, tá? Em classes de perigos ou em categorias e mecanismos de comunicação de perigo, tá? Essas classes de perigo, elas trazem escalas de gradação da periculosidade. Então, conforme mais perigoso, você vai agrupando em categorias mais restritivas. Conforme menos perigoso, em categorias menos restritivas, tá? E aqui uma informação importante, a gente já falou sobre os produtos classificados como não perigosos, tá? Que eles não estão isentos de cumprir as exigências da legislação, tá? Mas aqui um ponto importante que vale a pena ressaltar é que não existe uma substância não perigosa, né? Então, a gente não tem como falar que essa substância é não perigosa, né? O que existe é uma substância não classificada de acordo com o sistema de classificação adotado. Então, nós temos vários sistemas de classificação, tá? Então, a gente tem sempre que linkar qual que é o critério, né? Qual que é o sistema de classificação que está sendo utilizado para concluir que essa substância é não classificada como perigosa. Tá? Aqui, só a título de curiosidade, alguns sistemas de classificação de perigos de produtos químicos, tá? Esses são alguns sistemas existentes, os mais conhecidos. A gente está falando aqui do sistema da ONU, o GHS, o Sistema Globalmente Harmonizado, que é esse o foco aqui da nossa apresentação. Mas também temos outros sistemas muito conhecidos e utilizados, também o sistema da ONU, que é o de transporte de bens e cargas perigosas. Na Europa, nós temos o CLP, né, o GHS REACH. Nos Estados Unidos, nós temos a RASCOM, né, a OSHA, que estabelece a implementação do GHS, os critérios do GHS, tá? Temos também a NFPA, o diagrama de Rommel, que é um sistema específico para atendimento à emergência, no caso de mais voltado para os bombeiros, né, no atendimento de emergência com fogo. No Canadá, nós temos o HPR, que também traz os critérios de classificação do GHS, tá? Aqui no Brasil, resumindo, a gente já falou da 14725, tá? A parte 2 que traz os critérios de classificação do GHS, mas nós temos também uma legislação de transporte, um sistema de transporte, tá? Que está descrito na resolução 5232 para transporte terrestre. Para fertilizantes, nós temos a classificação, o mapa, né? A classificação do mapa. Para agrotóxicos, nós temos a Anvisa. Para inflamáveis, nós temos também uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR20. Temos também um sistema de classificação para resíduos, que é a 10.004, e para produtos químicos, como eu já falei, a 14725, parte 2, tá? Então, vamos lá falar um pouco, então, sobre a aplicabilidade do GHS para os fertilizantes, tá?
Aqui eu trouxe uma definição do Purple Book, tá? Isso está descrito no Purple Book, que o GHS não se aplica a produtos no contexto de consumo intencional, comercializado diretamente com o consumidor, com a população, no que se refere à rotulagem. No entanto, esses produtos estarão cobertos quando haja trabalhadores a eles expostos. Portanto, todos os produtos químicos utilizados no local de trabalho devem ser classificados conforme GHS. O que a gente tem aqui? O próprio Purple Book dá essa abertura, falando que quando o produto ele for utilizado, né, no contexto para comercializar diretamente com o consumidor, a população, o GHS, esse sistema, ele não se aplica na rotulagem. Então, você não precisa colocar os elementos apropriados da rotulagem do GHS nessa rotulagem. Mas ele traz esse outro ponto, né, que os produtos estão cobertos quando haja trabalhadores a eles expostos. Então, aqui no caso dos fertilizantes, os trabalhadores que estão manuseando, que estão fabricando esses produtos, tá, estão expostos a esses produtos. Os trabalhadores que vão aplicar esses produtos também estarão expostos. Então, aqui a gente consegue enxergar vários cenários onde vamos ter trabalhadores expostos a esses produtos, tá? Então, portanto, a gente pode definir, sim, que todos os produtos químicos, incluindo os fertilizantes utilizados no local de trabalho, tá, devem ser classificados conforme o GHS. Esse aqui é a capa aqui do nosso GHS, do que a gente tem tanto falado, né, aqui nessa apresentação. É um livro, né, um manual estabelecido pela ONU, tá? Ele é conhecido como livro púrpura, por conta da cor da capa mesmo, e é esse manual que traz os sistemas, tá, de classificação e comunicação de perigo que a gente tem falado sobre o GHS. O que é o GHS, né? Então, é uma abordagem sistematizada e de fácil compreensão para a classificação de perigo dos produtos químicos e para a comunicação por meio de rótulos e fichas com dados de segurança. Então, é uma abordagem sistematizada para facilitar a compreensão, né, a comunicação por meio de rótulos e fichas de dados da classificação de perigo dos produtos químicos. E qual que é o principal objetivo, né, do GHS? O principal objetivo do sistema de classificação e comunicação de perigo é fornecer as informações para a proteção da saúde humana e do meio ambiente, tá? Esse é o principal objetivo desse sistema e de ser incorporado também na legislação brasileira. Aqui eu trouxe só para a gente enxergar um pouco, né, do que são esses elementos que a gente tem comentado aqui. Então, esses são os pictogramas, tá? São os pictogramas relacionados às classes, às categorias de perigo. O sistema ele traz toda a definição de cada pictograma, o que eles significam e de quais classes eles são pertinentes, tá? Então, aqui são só os pictogramas para a gente ter o conhecimento. Então, são esses desenhos com as bordas vermelhas. Aqui, as palavras de advertência, né? Então, as palavras que o sistema traz para a gente, que podem ser utilizadas, perigo ou atenção. No caso da atenção, em alguns casos ainda pode-se utilizar a palavra cuidado. Aqui, nós temos exemplos também de outros elementos de comunicação de perigo do GHS, tá? Então, aqui falando algumas frases de perigo, são exemplos, porque o sistema ele traz diversas frases, tá? E aqui alguns exemplos falando sobre as frases de precaução também, tá? Algumas frases de precaução, mas o sistema também traz diversas frases que são aplicadas e trazem, né, informações de acordo com a classificação desse produto. Então, vamos lá na aplicabilidade, já resumindo aqui, né, finalizando.
na aplicabilidade de FISPIC. Então, como já contextualizamos os fertilizantes como produtos químicos, né? Então, nós já identificamos isso. E nem o GHS, nem o mapa traz nenhuma ressalva quanto à ficha de dados de produtos químicos, né? Então, nós temos sim a definição de que todos os produtos químicos manuseados por trabalhadores devem ter a sua respectiva FISPIC, atendendo às exigências do GHS, tá? Então, incluindo os fertilizantes, o GHS se aplica na ficha com dados de segurança. Aqui um exemplo só para vocês verem como seria uma seção 3, esse é um produto fertilizante, tá? Então, aí temos 2 compostos químicos, 2 elementos químicos na formulação, tá? E aí aqui a gente tem só o modelinho da seção para vocês visualizarem. Aqui nós temos a seção 2, que traz as identificações de perigo, tá? Então, a classificação desse mesmo produto com aquela composição, tá? Então, a classificação do GHS, classificação de perigo de produto químico, trazendo as classificações de acordo com a 14725, tá bom? Ainda na seção 2, nós temos os elementos apropriados para a rotulagem, tá? Os elementos que a gente já falou são os pictogramas, as palavras de advertência, frases de perigo e frases de precaução. Aqui, só para mostrar mesmo para vocês, aqui são as informações toxicológicas, tá? Que justificam essa classificação de perigo. Todos esses critérios de como foi feita essa classificação estão descritos no GHS, tá? Na nossa ABNT, na 14725. A seção 12, com as informações ecológicas, que também trazem sistemas, né, justificativas da classificação, né? Também os critérios descritos na ABNT, na 14725. E aqui, a título de curiosidade, tá? Não é o alvo dessa apresentação, tá? Não é nosso intuito, mas mostrando que os produtos fertilizantes também podem ser classificados para o transporte, também seguem esse sistema de classificação e existem produtos que são classificados como perigosos para o transporte terrestre, tá? Bom, em quesito rotulagem, nós temos 2 cenários, na verdade 2 situações. A primeira, onde já está definido que os rótulos de produtos químicos utilizados no local de trabalho devem atender às exigências do GHS, né? Como nós já contextualizamos os fertilizantes com produtos químicos, eles também irão se enquadrar aqui, né? Nessa informação aqui. E o segundo, falando que é a própria determinação do mapa, né? As instruções normativas, que solicitam indicar nos rótulos os riscos que apresentam à saúde humana, animal e ao meio ambiente, tá? Então, o mapa, ele traz essa solicitação, não traz os critérios, tá? Ele não define quais são os critérios, e os rótulos de produtos químicos já definidos pelo GHS também têm que utilizar esse sistema para os produtos utilizados no local de trabalho. Portanto, né, definimos aqui também, conseguimos enquadrar que o GHS também se aplica à rotulagem dos fertilizantes, tá? Então, os elementos da rotulagem também devem estar descritos na rotulagem de fertilizantes. Aqui cabe uma ressalva, porque nós sabemos que os rótulos dos fertilizantes, eles são aprovados pelo Ministério da Agricultura, né, da Pecuária e Abastecimento, o nosso mapa. Então, toda e qualquer informação adicional que seja inserida no rótulo, ela tem que ser aprovada por esse órgão regulamentador. Então, os rótulos com GHS têm que passar por aprovação do próprio mapa para serem disponibilizados, tá? Aqui eu trouxe para vocês um rótulo fictício, tá, gente? Sobre
a rotulagem de fertilizantes, tá? Aqui eu não trouxe as informações do GHS. Aqui eu trago para vocês um rótulo de produto químico, tá? Esse mesmo produto químico, de acordo com o GHS. A gente pode notar que tem bastante diferença entre um e outro, tá? E como seria esse rótulo com o GHS. Então, aqui tem todas as especificações do mapa, todas as informações exigidas. É claro que para determinados fertilizantes tem informações específicas, tá? E as informações do GHS também, trazendo as palavras, os elementos apropriados para rotulagem, as frases específicas, tá? Então, nós temos essa informação também aqui nessa rotulagem, tá? E por fim, né, para não deixar esse item da NR de fora, tá? Todos os trabalhadores devem ser capacitados no contexto de gestão segura de produtos químicos, no quesito FISPIC, rótulo, perigo, risco e etc. Então, o GHS, por se aplicar aos fertilizantes, né, porque enquadramos ele já como produtos químicos, por ter essa aplicabilidade, também se enquadra aqui nesse item da NR que solicita que os trabalhadores tenham esta informação aqui, esse treinamento específico sobre os produtos químicos, tá? E aqui, só resumindo para finalizar nosso último slide, tá? Nós, como fomos passando cada slide, cada item, cada obrigatoriedade ali do GHS, a nossa resposta foi sim para todos os itens, né? Nós aplicamos o GHS em todos os itens para fertilizantes. Então, aqui resumindo, né? Saímos aqui definindo que todos os produtos químicos utilizados no local de trabalho devem ser classificados conforme o GHS, tá? Inclusive os fertilizantes. Que todos os produtos químicos manipulados por trabalhadores devem ter a sua respectiva FISPIC, atendendo às exigências do GHS também, tá? Que os rótulos de produtos químicos utilizados no local de trabalho também devem atender às exigências do GHS. Aqui nós vimos os dois cenários, né? Que nós temos instruções normativas que requerem essas informações, né, de perigos, e a questão do GHS que define que essas informações têm que estar presentes também. E a questão do trabalhador, do treinamento para os trabalhadores, que falamos recentemente, então que todos os trabalhadores devem ser capacitados no contexto de gestão segura de produtos químicos. Bom, pessoal, é isso, nossa apresentação. Eu sei que a gente tem vários itens, mas o nosso tempo é curto, tá? Nós vamos abrir agora para algumas perguntas, tá? As perguntas que não forem respondidas hoje serão respondidas posteriormente por e-mail, ok?